poder falar da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma programação da nossa TV Ondas da Fé, Palavra do Meio-Dia. Palavra essa que vai aí entrando dentro dos celulares, dentro dos notes, dentro dos PCs, dentro dos lares. Deus maravilhoso, obrigada, porque nessa terça-feira o Senhor nos dá um dia para respirarmos e dizer que Tu és Deus, que Tu és santo, para dizer obrigada por mais um dia de vida, obrigada por mais um momento com a casa, com a família do Senhor, essas pessoas que vão entrar na nossa sala essa onde vamos adorar ao Senhor, sala onde vamos glorificar o nome do Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na casa desse irmão que está nos vendo, nos assistindo e vão cultuar ao Senhor conosco. Pai, que essa terça-feira seja uma terça-feira abençoada, cheia da graça, das misericórdias do Senhor. E que essa pessoa do outro lado seja abençoada, seja livre de todo o mal. E seja uma terça-feira de muitas novidades de Deus. Boa e abençoada tarde, queridos, a paz do Senhor. Vai tudo bem aí, Wesley Borges, Maria Lúcia, Dia dos Santos. Que Deus venha dar um almoço, muito gostoso para vocês. Um almoço onde você vai estar alimentando o teu corpo, mas a partir de agora alimentando o teu espírito. Seja bem-vindo, pastor Raimundo Moreira. Amém. Boa tarde a todos que estão conosco, sejam bem-vindos, um abraço a todos. Estamos chegando com o nosso programa Palavra do Meio-Dia. Daqui a alguns minutinhos estaremos trazendo uma palavra de Deus para os vossos corações. E hoje nós vamos falar de oração. Você gosta de orar? Você ora? Então nós vamos falar de oração, algo muito importante, principalmente para os nossos dias de hoje, né? Sim. Oração. Olha que eu nunca vi falar tanto na necessidade de orar, né? Às vezes tem pessoas que falam, eu não sei orar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas vem cá, quando você está passando dificuldade, qual é a primeira coisa que alguém fala? Oh, meu Deus do céu, né? Você já sabe para onde correr, você já tem o endereço certo. E daqui a pouquinho você vai aprender um pouco mais sobre o que é oração, como vamos orar, o que é, será que é tão difícil orar, por que é tão difícil orar, por que às vezes é mais fácil estar numa festa. Olha, tem gente que passa a noite inteira acordada numa festa, mas não consegue ficar uma hora de oração. Sabe por quê? Daqui a pouquinho você vai entender. Pastor Adércio Ferreira, pastor Adércio, seja bem-vindo, pastor. Que Deus te abençoe de guarde. Valeu, pastor Adélcio, sempre conosco aí, nosso abraço, nosso carinho a você, né, ao nosso querido missionário A.F. Francelino, lá em São Paulo, pastor Adélcio em Goiânia. Sim. A.F. Francelino em São Paulo, abraço. Olha só, quero mandar um abraço também, pastor Orlando, da dupla Orlando e Adriana, compositor, pastor, esposo da pastora Andréia, aí do município de Goianira, aí no setor Paineiras. Sejam bem-vindos, abençoados sejam os seus vizinhos, sejam os membros da igreja de vocês, que Deus possa estar aí visitando a família, seu Sebastião, ó, um beijo no coração do senhor, da sua esposa, beijo aí nessa igreja que tem assim, amado pastor Raimundo, pastora Janete, sempre que a gente vai muito bem recebido. Também um abraço para a pastora Maria Cardoso. Pastora Maria Cardoso, uma lutadora, né? Abençoada. E tenho certeza que Deus tem aí derramado chuva de bênçãos sobre a igreja. Foi mal aí, deixa eu baixar isso aqui. Sobre a igreja do pastor, aí agora na mão da pastora Maria Cardoso e dos irmãos, né? Que Deus abençoe Tiradentes, Aparecida de Goiânia. Não me liguem, por favor, não é hora de ligar. E o pessoal lá de Uruaçu, ICB Uruaçu, cadê o pessoal de Uruaçu? Chegando aí, ICB Uruaçu, nosso abraço. Quinta-feira, vamos estar aí na cidade de Uruaçu, estamos aí na igreja, estamos retornando os nossos cultos. Então, pessoal de Uruaçu, que vão estar aí assistindo esse vídeo, prepare, quinta-feira, às 19h30, estaremos em Uruaçu.
né, nosso querido pastor João Paulo de Minas Gerais. Abraço. É de Belzante. Belzante. Paz, Senhor, pastor João, tudo bem com o senhor? Que Deus te abençoe. Estava sumido, mas está aí na rede social, como sendo vendido. Ele está sumido, mas está sempre trabalhando para Jesus, né, pastor João? Que Deus te abençoe. Também quero mandar um abraço, pastor Raimundo, para todos aqueles que estão em Minas. Mineiro gostam muito de nos assistir, goianos, né? Quero mandar um abraço para todos aí de Goianésia, onde nós temos a nossa igreja, Uruaçu, também aí o Baruzeiro. Pessoas que amamos em nome de Jesus. Eu estou com saudade do nosso estúdio, irmãos, porque lá tem como a gente fazer aquele beijinho, né? Que sumiu, que é o beijinho santo que vai chegando até o teu coração. Em nome de Jesus. Então, pessoal, chegando aí, quem está conosco, compartilhe esse vídeo. Você tem seus amigos aí, então faça o compartilhamento, usa seu dedinho, tem a opção compartilhar em grupos, compartilhar aí com seus amigos, né? No WhatsApp também tem a condição de você mandar lá o WhatsApp para a família, né, para os seus amigos do WhatsApp, e é muito importante você fazer isso, porque daqui a alguns minutinhos, 2 minutinhos, vamos estar falando a respeito de oração. Oração é muito importante, né? É muito difícil falar uma pessoa que ora, mas nós vamos falar das orações, da oração e seus resultados, né? Quem ora, hein, irmãos? Quem está orando? Falar que ora é uma coisa e ver as horas são outras, né? Achei muito engraçado, até conversando com meu filho hoje, e alguém disse para mim: pastor, eu estou entrando em oração. Falei: glória a Deus, que entre mesmo em oração. Precisamos ver pessoas orando, porque eu estou na campanha semana passada de oração com as minhas meninas do campo, e essa semana a campanha do jejum. E mais engraçado, ela falou para mim que estava entrando em oração, de repente eu vejo no Facebook, que eu sempre olho os status, pra gente acompanhar aniversário de membro, e ela estava lá batendo papo, né? Eu falei: mas essa oração também é estranha, né? Fogo estranho. Então, irmãos, oração é algo muito gostoso, viu? Iraci Marcanzoni, paz do Senhor, Iraci. Mas que chique esse sobrenome, chique, né? Esse sobrenome aí, ele é o quê? Ele não é francês, nem é inglês. Ele é assim, passa pra mim aí, minha irmã. É minha irmã ou meu irmão? Porque esse nome, irmão, me deu uma confusão esses dias, porque eu fui falar com o Iraci e falei: ô, meu irmão, Deus abençoe. Aí era irmã. Aí de repente eu fui falar com a irmã e era o meu vizinho aqui. Então, pelo amor de Deus, pra mim não é a Iraci. É irmã Iraci ou é irmão Iraci? Porque é um nome que eu acho lindo, porém o significado pode ser para meninas e meninos e a gente não sabe. É unissex, não, né? E é um nome lindo, é o nome da minha tia, viu? É o nome que ficou no lugar de mãe do meu pai. É uma confusão, pastor Raimundo. Porque a irmã mais velha da mamãe casou com meu avô. E o filho mais novo casou com a filha mais nova. Vocês imaginou que confusão essa família? E foi uma benção, deram todo mundo certo. Infelizmente Jesus já levou 2 aí nesse meio. Mas graças a Deus, papai e mamãe estão firme e forte. Ok, vamos à palavra de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre oração. A paz do Senhor, Iraci. Deus te abençoe ricamente. E nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de orar, né? Infinitamente não é fácil orar, porque orar é entrar em uma batalha, né? Joanice Lima, abraço lá de... Boa tarde, lá de Goianésia. Acabei de mandar um abraço para lá, hein? A paz do Senhor, Deus abençoe. Então, nós sabemos que a oração, ela não é fácil, porque a oração não é simplesmente palavras, mas quando uma pessoa começa a orar, ela entra em um mundo espiritual, em uma comunicação com Deus. E isso requer na vida de uma pessoa, né, momentos de batalha, de guerra espiritual, e requer esforço, requer realmente motivação para orar e orar e orar. Muitas pessoas falam: vou orar, mas às vezes não conseguem orar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a oração e seus resultados. Nós vemos nos evangelhos que Jesus ensinou a orar.
A oração do Pai Nosso é uma oração padrão, uma oração que mostra as fases, né, do decorrer de uma oração. Então ali ele ensina como orar. Os discípulos pediram: Senhor, nos ensine a orar. Orai assim, Pai Nosso que está no céu. Então ele começa a ensinar, a dar um direcionamento à oração. Mas evidentemente que a oração é individual. Você vai falar dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas necessidades. Então, o que eu oro não quer dizer que a pastora também vai orar, porque as necessidades dela, os alvos dela, muitas coisas são diferentes da minha. Então, é muito individual. É como conversar. Você não conversa com seu pai, com a sua mãe, com um amigo. É uma conversa com Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que para orar tem que orar aquelas palavras difíceis. Não, a oração é simplesmente falar com Deus. Mas eu não quero ficar nessa questão aqui de modelo de oração, mas sim falar do resultado. Lá em 2 Crônica, no capítulo 7, o 6, o 7, depois se você tiver um tempinho, eu recomendo a fazer uma leitura, né, nesses textos. Eu vou ler menos texto por causa do nosso tempo, que é curto. Mas se você ler o capítulo 6, 2 Crônicas 6, você vê Salomão preparando para orar. Ele faz uma das mais lindas orações, né, no capítulo 7, 14. 2 Crônicas 7, 14. Ele faz oração, né, que hoje as pessoas citam como versos, né? Mas no capítulo 6, você vê ele preparando para orar. Foi uma preparação. E no capítulo 7, 2 Crônicas 7, nós encontramos já ele finalizando a sua oração. Então, no 2 Crônicas 7:1 diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. Versículo 2: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Versículo 3: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 4: e o rei e todo o povo ofereceu sacrifício perante o Senhor. Amém, coisa maravilhosa, né? Então, quer dizer, olha o resultado. Estou falando de resultado, né? Sim. Falei que ia falar de resultados. Olha o resultado da oração de Salomão. Você vê que eu li esse texto, né, do capítulo 7, os primeiros versículos. Você vê que houve uma manifestação extraordinária, né? Houve fogo do céu, houve aquebrantamento, houve transformação. As pessoas que viam o resultado daquela oração se comoviam, se aquebrantavam, oravam, prostravam diante do Senhor. E Deus responde. Aleluia. Importante que as nossas orações têm resposta. Se você tem orado e não tem ouvido a resposta, dá uma analisada, vê onde está o problema, para que você possa ter as respostas das suas orações. Mas eu quero ler lá no versículo 14, né, que é Deus falando. Depois, não vamos ler todo o capítulo, mas se você tiver um tempo depois, lê o capítulo 6 e o capítulo 7, você vai entender realmente o que é a oração e os seus resultados. Mas o versículo 14 diz assim: e se o meu povo, que chama pelo meu nome, né, conheci tremendamente, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o céu vai estar aberto. Glória a Deus. Os olhos do Senhor vão estar atentos, os ouvidos vão estar
ouvindo as vossas orações. Amém, Então, Jesus. esse é um dos momentos tremendo no Velho Testamento de resultado de Louvado oração seja Deus. pelo homem chamado Salomão. Então, irmãos, eu quero ver algumas coisas aqui bem rápida, porque nosso tempo é muito curto. Primeira coisa, como devemos orar? Qual foi a motivação e o propósito de Salomão nessa oração? Se você for lá no versículo do capítulo 1, você vai encontrar toda uma preparação. Ele faz um altar. Sim. Ele cria um altar ali para ele orar e adorar a Deus. Mas uma das coisas importantes é que haja submissão e adoração na sua oração. Graças a Deus. Orar não é simplesmente lançar palavras. Não, mas haver uma submissão e adoração. Isso Salomão fez diante do Senhor. Ele se submeteu à autoridade, à grandeza de Deus e adorou. Então, orar é adorar a Deus através das suas petições, dos seus clamores. Outra coisa, quando for orar, lembre das promessas de Deus. Deus tem promessa extraordinária e quando Ele promete, Ele cumpre. Então, nas nossas orações, para termos resultado, nós entramos nas suas promessas. As promessas deles estão aí e elas só se tornam realidade quando tomamos posse. E a oração é a forma de tomar posse das nossas promessas, que é de direito. Outra coisa é com súplica. Orar e suplicar é uma coisa. Suplicar é você entrar dentro da oração, é você sentir as suas emoções, colocar suas emoções, seu sentimento na oração. Às vezes a pessoa ora muito vazio, somente falando, sem súplica. A súplica vem do coração, não é simplesmente palavra que sai da sua boca, mas é algo que vem do coração. Outra coisa, quando devemos orar? Quando pecamos contra o próximo, né? Muitas vezes nós pecamos e esquecemos de orar. A Bíblia diz: quem não peca é mentiroso. Quem diz que não peca, né? Todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus. Nós temos que aproximar dessa glória, estar mais próximo. Então, quando nós pecamos, nós devemos orar, né? Lá no Pai Nosso, lembra o modelo da oração lá de Pai Nosso que Jesus ensinou? Pai Nosso que está dizendo: perdoe os nossos pecados, assim como perdoaremos, né? Perdoe os nossos pecados, perdoa o pecado do meu irmão, assim como o Senhor nos perdoa. Então, quer dizer, tem que haver perdão nas orações. A pessoa não pode orar com o seu coração cheio de pecado contra o irmão, pecado contra Deus. Então, isso impede as vossas orações. Então, quando você pecar, vai buscar na oração o perdão. Então, é muito importante. Quando devemos orar? Pastor, como eu devo orar? Quando? Como? Quando? Quando pecamos. Um momento mais propício. Outra coisa, quando fomos feridos. Eu estou ferido, meu coração está ferido, minha alma está ferida. Vai orar, meu irmão. A oração é um bálsamo. É algo que cura a nossa alma. Se você está ferido, está nervoso, está com problema, não está suportando, é o momento de orar. É o momento de entrar na presença de Deus. Outra coisa, quando eu devo orar? Quando o céu estiver fechado. Meu Deus, tem hora que o céu parece que está fechado, irmão. Você olha para um lado, vê solução, olha para o outro, não vê solução. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo outro. E quando você vê a situação, você fala: não dou conta. Aí a oração. Por quê? Porque na hora certa o céu vai abrir. Aleluia. Quando o céu se fecha, quando você não vê solução, vai para a oração. Você começa a orar e Deus abre. Vai haver chuva temporânea. Outra coisa, é importante citarmos isso: orar sem cessar, né? 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 17, diz: nós devemos orar sem cessar. Orar a todo tempo, estar sempre em espírito de oração. Está trabalhando, está lavando as vasilhas?
Aleluia, glória a Deus. Deus, assim como eu lavo essa vasilha, deixando ela limpinha, assim também limpa meu coração, a minha alma. E aí por diante, vai orando, vai clamando. Há muitos motivos para estarmos orando. Outra questão muito importante nas nossas orações são os benefícios dela, que é resultado da nossa leitura que nós fizemos aí. Houve benefício quando Salomão orou. Quando ele orou, o que aconteceu? O céu se abriu, fogo desceu. O povo que estava ali reunido aquebrantaram e todos adoraram a Deus. Resultado de uma oração. Então os benefícios que traz justiça à nossa causa. Não tente fazer justiça com as próprias mãos, mas busque a justiça pela oração. Fulano está injusto comigo, eu vou brigar, eu vou fazer isso, vou buscar. Não busque justiça com as próprias mãos, mas Deus é justo. Aleluia. E Ele sabe como aplicar a verdadeira justiça. Outra coisa dos benefícios, Ele traz perdão. Nós falamos que tem que pedir perdão. Pois é, quando nós oramos pedindo perdão, Deus traz o perdão, libera o perdão. Aí você entra na presença, você entra na graça, entra no amor de Deus. E isso é muito gostoso, é maravilhoso quando nós buscamos, o perdão. Então os benefícios é o perdão. E por fim, os benefícios, Ele ensina o caminho que devemos andar, da chuva, da mantimento, quebranta coração, muda a história da vida do homem. A oração, ela é poderosa, ela é uma bomba, dinamite, uma bomba nas tuas mãos. Aleluia. Que você pode quebrar as piores pedras no seu caminho. Então ore, meu irmão, ore, minha irmã, tire tempo para orar. Aleluia. É muito importante. Nós aqui na igreja, nós damos oportunidade a todos orarem. Criamos relógio de oração, o pastor ora, a pastora ora, mas todos os membros devem orar. O véu do templo rasgou, tem um véu aqui atrás balançando, pois é, aquele véu lá do templo, ele rasgou de cima embaixo, não há mais separação entre o homem e Deus. Então vá, aproxime-se de Deus através das vossas orações. Vamos orar? É momento de oração. Glória a Deus. Então falamos um pouquinho, isso aqui é apenas uma pincelada a respeito de oração. Quem quiser aprender mais um pouquinho sobre oração, nas quarta-feiras tem estudo, e quarta-feira que vem a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Evangelista Nélio, um abraço, bom dia. Nara. Deus abençoe. Shinara, Deus abençoe. Cleiton, Deus abençoe. Paulo Afonso, o pessoal está chegando aí. Daqui a pouquinho, depois da oração, nós vamos mandar uns abraços aí apertados para vocês, Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te glorifico, Senhor. Porque nesses poucos minutos falamos sobre oração. Declaramos que Tu és santo. E nós sabemos que a oração declaramos a Tua presença é uma forma de falar com Deus. Deus, Tu és bem. É uma forma de colocarmos para fora os nossos sentimentos, as nossas necessidades. Meu Pai, a oração é momento de adoração, é momento de aquebrantamento, é momento que nós tiramos para falar com o Criador. Deus, e neste momento nós oramos em favor de cada um que está conosco, em favor daqueles que vão, meu Pai, assistir esse vídeo, essa live, depois que nós encerrarmos. Mas a oração, ela não perde a essência. A essência dela, meu Pai, é eterna. A oração feita, meu Pai, lá no dia que Salomão estava orando, ela não morreu ali, mas aquela oração ecoou por vários séculos, por vários tempos. O Senhor Jesus, Ele fez várias orações, e uma das orações Ele orou por nós, dizendo: Pai, abençoa aqueles que hão de vir, hão de crer em mim. Nós recebemos também essa oração de Jesus em nossas vidas e nossos corações. Meu Pai, continue abençoando cada vida, cada pessoa, que são muito importantes para Teu reino, para o Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, queridos. Engraçado, Pastor Raimundo nos ensinando como orar.
e vendo ele falando muito sobre o perdão, e a Bíblia fala, né? Perdoai, porque eu também perdoo. Então essa oração do Pai Nosso, principalmente, irmãos, ela é muito séria, porque venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-vos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a oração ela corta para alguém que eu abençoo, que eu quero pedir perdão, mas também vai para mim. Eu preciso perdoar para pedir perdão a Deus. Como que Deus vai perdoar algo se eu também não quero perdoar, né? Então existem essas orações aonde nós precisamos estar limpos para que a nossa oração seja respondida pelo Senhor. E a misericórdia dele é tão grande que quando nós oramos, mesmo quando nós estamos em pecado, ele olha para nós e fala: filhinhos, ireis, mas não pequeis. E quando pecar, está aí o Consolador para nos ajudar. Então, irmãos, não tem nada que te impeça de orar. Pecou? Se você orar, Deus vai te abençoar. Está triste? Até a tristeza salta de alegria diante do Senhor. Então, pastor Raimundo, nós temos todo motivo para orar, para pedir, para interceder e para principalmente agradecer. Que no momento hoje eu só tenho que agradecer. Estou respirando, estou bem, pastor Raimundo está aqui, você está aí. E seja qual for o motivo que te faz às vezes entristecer ou mesmo se preocupar, a nossa oração é para que Deus venha te consolar, te alegrar, te abençoar em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe todos vocês. A pastora vai fazer uma oração, né? Nós somos gratos pela vida de cada um de vocês que estão conosco. Sentimos falta de muitas pessoas hoje, né? Muitas pessoas não compareceram hoje, mas eu quero dizer para vocês, de segunda a sexta estamos aqui a partir do meio-dia. Estaremos orando por você, estaremos trazendo uma palavra para o vosso coração, para a vossa alma. A Bíblia diz: no fim dos tempos não teríamos fome, não apenas de comida, mas sim fome da palavra, fome das coisas de Deus. E nós temos aqui o prazer de trazer o Evangelho, de trazermos a palavra de Deus nesse momento com vocês. E lembrando que amanhã, quarta-feira, aqui na ICB Niquelândia, teremos culto, né? Nós estávamos com culto mais só final de semana, domingo, mas através de decretos, através de liminar, nós temos o direito de cultuar, com todas as restrições que é imposta, né? Pelos decretos, a gente vai seguir, pela a saúde, as normas. Então, mas a gente vai estar fazendo o culto na quarta-feira, que é a quarta-feira da vitória. Então, você que é aqui de Niquelândia, da região, não perca, esteja conosco a partir das 19h30, vai ser bênção de Deus. Quinta-feira estaremos em Uruaçu, né, vamos estar retornando os cultos, lá esteve fechado, mas estamos retornando na quinta-feira os cultos, né, na mesmo formato. A nossa igreja segue aí com os cultos. Quero mandar um abraço aí para você, Paulo Afonso, lá em Navegantes, longe para nós. Paz do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, saúde, bênção de Deus sobre a tua vida. Paulo, não falou aquelas coisas ainda hoje, né? O que foi, Paulo? Cadê, Paulo? Você não falou nada ainda. Não falou nada? Né? Paulo Afonso, geralmente, ele solta umas pérolas assim, bem legais. Mas olha só, irmãos, vamos... Francisco Mariano, Deus te abençoe. Esse nome não é estranho, mas não vou me... É porque tem, sabe, pastor Raimundo, é porque tem muitos pastores, ministros que às vezes não colocam antes do seu nome o que ele é, e às vezes a gente erra e não chama um pastor de pastor, um missionário, mas né? o Facebook não aceita, né, essa abreviação de pastor antes. Graças a Deus me ensinou. Pois é, mas tem pessoas que não conseguem, né? Mas de qualquer forma, o que importa não é os nomes, se é ou deixa de ser, o importante é nós buscarmos para ser, né? Tem gente que às vezes tem muitos nomes, mas não é, e outros ainda estão no anonimato e já está trabalhando para ser. Então, irmãos, vamos orar? Mais vale o obedecer do que o sacrificar. Então, antes de nós orarmos, não se esqueça. Perdoe para ser perdoado, obedeça para que Deus venha ouvir a sua oração. Deus amado, em nome de Jesus,
Nessa tarde, Pai Santo, queremos colocar as nossas vidas inteiramente à Tua disposição, como ferramentas vivas do Senhor na terra. Pai Santo, em o nome de Jesus, eu quero abençoar essa mulher, esse homem, esse que entrou depois da oração, o que já entraram, o que já nos vê, os que já cultuam o Senhor. Deus, leva alegria a esse coração entristecido, tira toda a ansiedade desse coração ansioso. Pai Santo, vem nos ensinar a obedecer, porque sem obedecer não podemos ter vitória, sem orar não temos resposta. Por isso, Deus, que as suas mãos vão entrando nesse lar. Pai, dinheiro não é tudo, as coisas dessa terra não é tudo, mas nós temos que trabalhar para ter riqueza no céu. Então, nos dai força para a oração, nos dai graça, Senhor, para consagrarmos as nossas vidas em jejum, para que nós venhamos ser edificados, lavados, remidos, Senhor, como somos em o sangue do Senhor. Graças a Deus. Seja abençoado vocês, seja abençoada a sua terça-feira e permitindo o Senhor até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Deus abençoe todos vocês, fique na paz, na graça e um final de dia, uma tarde generosamente abençoada. Amém? Deus abençoe todos vocês.